Em toda obra de arte, o estilo é uma promessa. Citação presente em A Dialética do Esclarecimento, mais especificamente no texto Indústria da Cultura, de Adorno e Horkheimer. Quadro novo aqui no canal, onde nós discutiremos determinado tema a partir das leituras que fiz e que faço. E essa citação específica me causou uma certa inquietude porque ela traz consigo algo que acredito, mas também uma crítica muito específica ao pensamento adorniano que faço. Até porque eu tendo a ter uma posição mais benjaminiana sobre a coisa, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Veja, na frase, em toda obra de arte, o estilo é uma promessa, para a gente possa discorrer sobre o assunto, antes de qualquer coisa, a gente precisa tentar definir de alguma maneira o que significa estilo. O valor do Introdução ao Cinema vai aumentar, mas você tem até o dia 10 de outubro para assinar o curso com o valor atual. E ao assinar, você garante o valor, inclusive para as renovações do curso. São mais de 60 aulas já disponíveis na plataforma sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo sobre cinema. E a lista das aulas você encontra na página de vendas do curso, que está no link na descrição aqui desse vídeo. E além de todas essas mais de 60 aulas, você já sabe, tem aula nova todo mês. Ah, Felipe, mas eu não vou conseguir assinar agora, o valor vai aumentar muito. Calma, se trata de um reajuste necessário, visto que o curso permanece com esse valor há muito tempo, já são muito mais aulas agora, mas não vai ser substancial. Ainda assim, é sempre importante garantir o melhor valor para o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil, até dia 10 de outubro. E a Susan Sontag, ela nos ajuda bastante sobre isso, inclusive lá no Introdução ao Cinema a gente tem uma aula chamada Do Estilo, onde a gente discute justamente o texto dela chamada Do Estilo, em que ela vai dizer pra gente justamente que não há uma obra de arte que seja destituída de estilo. E a gente vai ver aqui que o Adorno, ele de alguma maneira discorda dessa afirmação da Sontag. A Sontag vem depois, o Adorno antes, mas de alguma maneira, portanto, então, a Sontag discorda do pensamento adorniano sobre o caso, até porque acredito que a Sontag ela é muito mais benjaminiana do que adorniana, pelo menos nas suas leituras, acredito eu. E quando a Sontag ela diz pra gente que não há uma obra de arte sem estilo, de alguma maneira, também influenciada pelo Benjamin, mas também influenciada por um outro autor chamado Roland Barthes, ela vai trazer pra gente uma perspectiva de que não há uma obra de arte que seja destituída da sua escritura. E, portanto, aquilo que o Barthes chamava de grau zero da escritura. Essa é uma impossibilidade. Em outras palavras, o autor que realiza um filme e que, portanto, nele aplica um filme, uma obra de arte, ou seja lá o que for, aplica um determinado estilo, coloca nele um determinado estilo, não há a possibilidade de uma espécie de neutralidade, de pureza das ações desse sujeito. Como se esse sujeito, realizador, artista, fosse descolado do mundo o qual ele pertence. E, portanto, desse mundo que carrega também um modelo produtivo, uma ideologia dominante e hegemônica para trazer um pensamento gramsciano também, que é outro assunto que eu quero trazer aqui para vocês, o conceito de hegemonia cultural e etc. Em breve a gente pode trazer uma citação e uma discussão sobre esse assunto também. Ou seja, a Sontag está dizendo aqui pra gente que não há uma obra destituída de estilo, justamente porque aquele que realiza está inserido dentro de um contexto histórico, político e social. E, portanto, a maneira como enxerga o mundo é também uma maneira inserida sobre esse mundo. Não há como pensar no mundo fora do mundo. Entende? E o estilo, portanto, estará presente a despeito dos interesses do espectador, que pode crer que determinada obra carrega menos estilo, ou mais estilo do que outras, ou até mesmo crer que determinada obra não tem estilo e outra tem. A Sontag vai dizer pra gente que essa ideia quantitativa de estilo é falsa, na medida em que toda obra de arte carrega estilo. Determinados estilos podem ser mais translúcidos, outros mais opacos, se a gente for usar termos do Ismael Xavier, por exemplo. Ou seja, filmes que são mais hiperestilizados, mais formalistas e outros mais realistas e que, portanto, lidam com a realidade como matéria-prima que já está disposta ao autor, pensando num pensamento basiniano, por exemplo, onde
ele traz pra gente a ideia da ontologia cinematográfica, onde as coisas do mundo já estão dispostas para o dispositivo cinematográfico, portanto a câmera, e que por estarem dispostas à frente da câmera, e a câmera ter consigo essa capacidade ontológica e única de filmar o imediato frente a ela, à sua disposição, o autor deveria compreender essa maneira única pela qual a câmera se comunica, e, portanto, lidar com a realidade como matéria-prima. Essa é uma visão realista do cinema. Ou formalista, onde essa realidade posta à frente da câmera está à disposição do próprio autor e, portanto, de manipulá-la aos seus interesses específicos de construção de um mundo para além do mundo. Pensar em autores como Wong Kar-wai, em diferença dos autores do neorrealismo italiano, por exemplo. Realistas e formalistas. Por exemplo, ou Hitchcock como um autor formalista, Eisenstein como um autor formalista, e etc. E Ken Loach como um autor realista, dando exemplos. Veja que, portanto, a partir desse pressuposto dos formalistas e dos realistas, já carrega consigo também uma visão ideológica, mas também uma maneira de se enxergar o mundo e o dispositivo cinematográfico, a maneira de enxergar a técnica. Aquilo que se aparece frente a esse sujeito como possibilitador de construção de uma obra de arte. A maneira de enxergar o mundo, mas também de enxergar os possibilitadores da construção de uma obra de arte, portanto, o dispositivo cinematográfico, a câmera, é também uma maneira de se inserir no mundo e não estar descolado dele. Ser um autor realista, ser um autor formalista, ambos, por mais que pareça que o realista tem menos estilo do que um autor hiperestilizado, ambos carregam estilo. E a quantificação não cabe para Sontag. É estilo e ponto. A grande questão é a diferença dos estilos. Ser translúcido, ser mais opaco, ser mais hiperestilizado, menos hiperestilizado, mas estilo é estilo. E esse sujeito não lhe cabe esse grau zero da escritura. Ele está inserido dentro de um contexto. E estando inserido dentro de um contexto histórico, carrega também sua maneira de ver o mundo ideológica, mas também a maneira como determinado dispositivo se comporta nesse momento histórico. Porque até mesmo o dispositivo cinematográfico, portanto, a maneira como se enxerga a técnica, a maneira como o sujeito, o realizador, enxerga a técnica, se diferencia ao longo da história. Olhar para a câmera na década de 50 é completamente diferente de olhar para a câmera a partir dos anos 2000, por exemplo, com a inserção do digital. Esse sujeito olhará para o mundo de uma maneira diferente, porque aquilo que ele dispõe é diferente daquilo que havia à disposição na década de 50. As limitações da técnica da década de 50 são diferentes das limitações das técnicas provenientes dos anos 2000 em seguida. Então, a maneira de enxergar o mundo e, portanto, a maneira de se falar sobre o mundo é distinta em diferentes momentos históricos. E, portanto, estilo é estilo em qualquer momento. Estilo haverá. Agora, sabendo o que é estilo, e sabendo que o estilo é essa maneira única a qual o autor, de alguma maneira, captura o espírito de um tempo para falar de maneira ética, através de sua obra com o público, o que significa para o Adorno essa ideia de que em toda obra de arte o estilo é uma promessa? Por que o estilo é uma promessa? Para o Adorno, assim como para Sontag, para o Benjamin também, porque veja, o Benjamin e a Sontag, eles não rompem com o Adorno por completo. Eles compreendem o raciocínio lógico do Adorno, talvez não concordem especificamente com a sua solução final, digamos assim, para o seu pensamento. Vamos chegar nisso. Mas para o Adorno, o estilo não é somente um conjunto de traços formais, um conjunto de maneiras de se comunicar, um conjunto de técnicas. Não é somente a maneira como determinado plano é exposto, a maneira como esses planos se justapõem na montagem, a maneira como as cores se comportam na encenação, a escolha das cores. Não é como dizer que o estilo do Wong Kar-wai é usar vermelho. Por exemplo, em Amor à Flor da Pele, em Fallen Angels ou em Amor 2046. Mas sobre o que, e aí a grande questão do Adorno, mas como esse estilo promove uma relação ética entre a obra e o público. Como esse vermelho do Wong Kar-wai promove uma relação ética e cognitiva
entre a obra e o público. Sobre como a montagem de atrações, o cinepunho de Sergei Eisenstein, e tem aula sobre Sergei Eisenstein, a montagem soviética lá no Introdução ao Cinema, assim como tem a aula sobre do estilo da Sua Sontag, como também tem aula sobre contra-interpretação da Sua Sontag lá no Introdução ao Cinema. O cinepunho de Eisenstein também é uma relação ética entre a obra e o público. E que relação ética é essa? É a relação ética através justamente dessa promessa, a qual ele traz nessa citação. Em toda obra de arte, o estilo é uma promessa. E que promessa é essa? É a promessa de como a obra vai proceder com uma determinada verdade que se deseja comunicar. Entende? Existe uma determinada verdade a qual um determinado sujeito, e portanto o autor, deseja comunicar com aquele que será o receptor dessa mensagem. E veja só, não é sobre o tema. Não é sobre todo filme precisar ter uma mensagem que extrapola o mundo. Filme não é WhatsApp para ter mensagens. Entende o que eu quero dizer? Mas sobre uma relação ética da comunicação entre obra e o sujeito que irá receber essa obra. Que vai proceder uma verdade de comunicação. Uma promessa, e aqui olha só o que é o estilo. O estilo é uma promessa de franqueza. Uma promessa de fidelidade ao não idêntico, ao diferente. Isso aqui é muito importante, porque quando o Benjamin, o Adorno, diz pra gente que o estilo é uma promessa pela diferença, ele tá dizendo pra gente que o estilo é também uma resistência à forma mercadoria. E aí é o momento em que o Adorno começa a discursar sobre a indústria da cultura. Sobre como a indústria da cultura, no final das contas, através da forma mercadoria, promove um apagamento do estilo. É aqui que a Sontag e que o Benjamin, de alguma maneira, rompem com Adorno. Para eles, esse estilo não deixa de existir. Ele pode ser cooptado pela indústria. E, portanto, há um processo de dificultamento do sujeito, do indivíduo, em organizar criticamente as ideias, porque a indústria remove essa capacidade crítica, destitui desse sujeito essa capacidade crítica, mas não lhe é retirado por completa essa capacidade crítica, na medida em que a obra de arte pode ser, inclusive, um catalisador dessa capacidade crítica, para Benjamin e Sontag. Para Adorno, isso já se dá de uma maneira diferente. O estilo deveria, pelo menos para ele, ser um processo de resistência ao idêntico. Resistência à forma mercadoria. E, portanto, uma fidelidade à diferença. Porque, para ele, a indústria da cultura promove, através da forma mercadoria, um processo de homogeneização das escolhas. De padronização dos gostos. Veja só. Essa é mais uma das questões que a gente pode discutir, o tal grau zero da escritura. Quando o Roland Barthes e a Sontag estão falando disso, eles estão falando mais especificamente daquele que realiza, daquele que, portanto, promove esse processo comunicativo. Mas também podemos discutir, através dessa ideia de grau zero da escritura, outro lado. Tentar forçar um pouco essa ideia e pensar o outro lado, aquele que recebe a informação, que também recebe essa informação de maneira não pura, de maneira neutra. Porque assim como o realizador, o receptor da mensagem, e portanto o espectador, também é um sujeito no mundo. Também é um sujeito que não está descolado desse mesmo mundo. E por não estar descolado do mundo, suas vivências, bem como o sistema produtivo o qual está inserido, influenciam na maneira como enxerga esse mundo. E de alguma maneira, portanto, também as obras de arte que consome. E aqui está uma palavra-chave. Essa reificação do sujeito. Desse sujeito que se enxerga quanto objeto e que enxerga também a obra de arte, portanto, um filme, a cultura, como objeto. Objeto, mercadoria. E ao enxergar a cultura reificada, coisificada, enquanto mercadoria é também número. É também objeto de repetição. Agora, sobre essa perspectiva adorniana, mais uma vez citando a frase, em toda obra de arte o estilo é uma promessa, o estilo revela consigo uma autonomia, porém relativa. Por quê que o Adorno diz que o estilo promove uma autonomia, mas relativa? Porque o estilo, ao menos, deveria assumir uma forma própria, particular. Ou seja, o sujeito que realiza
carrega consigo uma forma própria, uma maneira única de comunicar essa verdade a qual ele promete. E, portanto, ao assumir essa forma própria, a arte, e portanto o filme, de alguma maneira, também promete, e é a promessa, mais uma vez aqui, no pensamento adorniano, no que tange a frase que a gente citou anteriormente, promete não se reduzir a uma função utilitária. Função utilitária essa que serve ao dito entretenimento. Função utilitária essa que serve à dita forma mercadoria, que, portanto, ao padronizar-se, vende. É mais fácil vender o padrão. E aqui vem uma grande contradição da lógica mercantil que o Adorno traz pra gente. Em uma outra citação dele, que eu quero trazer em outro momento pra gente discutir de maneira mais profunda isso com vocês. Se você quer uma discussão sobre essa frase, diz aqui nos comentários. Mas ele vai dizer o seguinte: assim, na indústria cultural, o mais inflexível de todos os estilos revela-se justamente como a meta do liberalismo, a qual se censura a falta de estilo. Essa frase é maravilhosa. Quando ele diz revela-se justamente como a meta do liberalismo, o Adorno tem sido irônico nessa frase. A ideologia liberal, e aqui é a grande ironia, tende a celebrar a ausência da forma do mercado. Ou seja, que o mercado, como essa instituição, de alguma maneira, metafísica das coisas, não impera sobre os sujeitos, essa ideia do liberalismo, que diz que os sujeitos, que os indivíduos são livres, mas que, na verdade, constrói nessa ideia de liberdade uma ideia de reificação e, portanto, de tornar sujeitos consumidores, objetos, coisificantes. E dessa maneira, a ideologia liberal, que celebra essa ausência de forma, de maneira metafísica diz que todos são livres para realizar e para comunicar aquilo que deseja, no final das contas, traz isso de forma cínica. Esse desinteresse formal do liberalismo é falso, porque resulta na prática na homogeneização. E por quê? Porque essa obra de arte torna-se mercadoria a partir da perspectiva da forma mercadoria. Como tudo no capitalismo transforma-se em mercadoria sob uma perspectiva marxista, se tudo transforma-se em mercadoria sob a forma mercadoria, ainda que essa ideia liberal transmita a ideia idealista, portanto, de que os sujeitos são livres para apresentar estilos particulares a partir de formas únicas, no final das contas, o resultado disso é a homogeneização da prática, a homogeneização do uso da técnica, a homogeneização, portanto, dos seus resultados, dos filmes. Filmes que, quando vamos à sala do cinema, sobretudo nos lugares de extremação desses processos do capitalismo tardio, como, por exemplo, as salas de cinema em shopping, ou, por exemplo, os serviços de streaming mais massificados, são todos filmes iguais. Suposta liberdade de escolha, assim como um mercado, onde você vai lá e você pode selecionar entre 50 tipos de maionese, mais do mesmo. A suposta liberdade de poder escolher entre o mesmo. E aqui o cinismo do capitalismo e do capitalismo tardio, o qual se extrema todos esses processos que o Adorno está falando aqui pra gente. Essa meta do liberalismo, o qual ele transmite aqui pra gente, que é essa falsa ideia de uma ausência formal, onde todos podem ser livres para realizá-las. Inclusive, isso aqui é um outro assunto que eu quero trazer para vocês muito em breve, mas eu não sei se vocês sabem, mas, claro, evidentemente, num contexto de Guerra Fria, houve muita perseguição dos Estados Unidos, por exemplo, com as formas e estilos realizados na União Soviética, sobretudo se falamos do realismo socialista. Por quê? O liberalismo americano acusaria naquele contexto histórico o estilo soviético de ser censurável, de promover censura aos seus realizadores. E, portanto, as obras soviéticas do realismo socialista carregavam consigo formas muito semelhantes. E, para tal, nos Estados Unidos se promoveria, num contexto de Guerra Fria, exposições artísticas
que mostrariam a arte soviética em oposição à arte do liberalismo e, portanto, mostraria nessas exposições obras como, por exemplo, de Pollock, onde a forma é disforme, onde supostamente se rebaixa o tema em detrimento da forma. A forma é livre, mas o tema quase inexistente. Ao contrário do que se revelaria nas experiências socialistas, onde o tema se sobrepõe à forma. Nesse sentido, é essa revelação que o Adorno está falando aqui, onde o liberalismo, através do seu cinismo idealista, vende, e portanto reifica, coisifica, a falsa ideia de que no seu sistema produtivo é possível a homogeneização das escolhas dos sujeitos, quando na verdade oferece a esses sujeitos uma repetição, uma homogeneização e, mais do que isso, uma promoção de uma visão não crítica do mundo ao se rebaixar o tema, ao se rebaixar a crítica. Então, quando o Adorno diz pra gente que em toda obra de arte o estilo é uma promessa, nós estamos falando de uma promessa com uma verdade. Uma promessa a qual o autor, o realizador, tem com a sua visão de mundo em se comunicar com o seu espectador. Em trazer, portanto, através dessa comunicação, uma promessa de franqueza e, sobretudo, uma promessa pela diferença. Uma resistência ao igual. E, portanto, uma resistência à forma mercadoria, à homogeneização e ao padrão de gosto. Espero que tenham curtido o vídeo, e se curtiram o vídeo, curte aqui embaixo, compartilha e cogite apoiar esse canal. Curtiram o vídeo?